Pois bem, muito bem, senhoras e senhores. Boa tarde a quem nos estiver nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem irá nos assistir no futuro, pois essa live vai estar gravada na minha página e na página do canal Mesa de Debates. Meu nome é Guilherme, estamos aqui apresentando novamente as lives, mas só com uma configuração nova, né? Como já expliquei num vídeo anterior, o André Montepo não participará mais das lives. É, e a gente está aqui com o Acioli para discutir a questão das queimadas e também a questão do INPE, né? Que foi o objeto que é um objeto de tema bastante discutido, principalmente desde do governo Bolsonaro, onde que o problema das queimadas tem sido algo bastante sério, bastante complicado, né? A Cioli, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos que estão nos vendo ao vivo e bom dia, boa noite, boa tarde para todos que verem depois. Sou a Cioli Cancelheiro de Olivo, sou pesquisador aposentado do INPE, onde eu fiz a minha carreira acadêmica. Lá trabalhei 38 anos e agora estou aposentado. Atualmente eu faço parte da diretoria do SINDCT, o Sindicato dos Servidores na área de Ciência e Tecnologia, que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esses temas que são tão atuais, né? INPE, monitoramento ambiental, governo Bolsonaro e a sua política ambiental. Perfeito. Então a gente já pode começar com as perguntas, né? Com o atual governo, a gente é visível que o desmatamento aumentou de proporções assim bastante drásticas, né? E chegando ao ponto de, pelo menos na minha concepção, que pode parecer bastante leiga, de provocar alterações no clima, né? Porque a gente vê, por exemplo, esse calor gigantesco que a gente sofreu nos últimos dias, né? Ou outros fenômenos que eu achei interessante, como, por exemplo, alterar o céu de São Paulo, ficar preto, como aconteceu no ano passado. A minha pergunta é, por conta desse agravamento do desmatamento, existe um projeto de setores da classe dominante envolvida com a questão do ruralismo e tudo mais. Existe um projeto de desmatamento, de acabar com a Amazônia, de acabar com o Pantanal, ou de acabar com as áreas verdes que existem no Brasil? Não sei se existe um projeto, né? Esse projeto não é digamos, um projeto escrito e assumido pelo atual governo e todos aqueles que se alinham ao atual governo. O que nós sabemos são fatos. Fatos nós podemos discutir, né? Por exemplo, queimadas na Amazônia, queimada no Pantanal, desmatamento dos biomas, seja o bioma amazônico, seja o Pantanal, ou seja a Mata Atlântica, isso sempre aconteceu, né? É da natureza humana, de certa maneira, desmatar, queimar. São hábitos herdados de muita longa data e que, de certa maneira, ainda persistem em pleno século XXI, onde existem outras formas mais inteligentes e menos danosas ao meio ambiente de manejamento ambiental, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: os números revelados por pesquisadores do INPE, que têm sistemas confiáveis de medição de desmatamento e análise de focos de queimadas, mostram que os 2 últimos anos houve um incremento muito grande, né?
tanto no desmatamento da Amazônia, como nas queimadas na Amazônia e Pantanal. Se isso faz parte de um projeto, digamos, formatado, eu não sei te dizer, mas isso faz parte, certamente, do descaso do governo em monitorar esses biomas. Tá? Quando o governo não age contra os ilícitos, ele está sinalizando a quem pratica esses atos que está tudo bem. Né? Então, o INPE ele tem uma missão. A missão do INPE é monitorar, através de sistemas computacionais baseado em interpretação de imagem de satélite, ele aponta onde ocorreu o desmatamento, ele aponta os focos de queimada. O INPE não tem poder de polícia. O INPE não pode, quando detecta um ilícito, ir lá e policiar, multar o infrator, prender o infrator. Quem faz isso é o IBAMA. No entanto, o IBAMA tem os dados do INPE e não faz essa fiscalização. E não faz por quê? Não por desejo dos servidores do IBAMA, que há muito tempo têm bons serviços prestados ao país. Os servidores do IBAMA estão impedidos pelo atual governo de praticar uma política de fiscalização que envolve multas, apreensão de equipamentos, destruição de equipamentos, por lei, eles podem fazer isso, e, no entanto, o atual governo evita e até pune os servidores do IBAMA que cumprem a lei. Então, respondendo à sua pergunta, eu digo, se há um projeto deliberado deste governo no sentido de incentivar, não sei, mas o governo sinaliza para quem pratica ilícitos que pode ir adiante. Então a gente pode dizer então que o imenso corte que o Ricardo Salles impôs no Ministério do Meio Ambiente está a serviço desse descaso. Isso também são fatos, né? Porque uma coisa é você fazer ilações sobre os objetivos deste governo, sobre os objetivos das ações do ministro Ricardo Salles. Isso pode ser fator de interpretação. O que não é interpretação é quando existem fatos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Né? Como eu falei, o desmatamento na Amazônia ele é histórico. Né? Desde que o governo, na década de 70, o governo militar, ele tinha uma política de ocupação da Amazônia e até incentivava o desmatamento, porque o que acontecia? Os donatários das glebas oferecidas pelo governo para quem fosse para a Amazônia, eles tinham a obrigação de desmatar até 60% da área. Então, era um incentivo. Ao longo dos anos, isso mudou. Mudou a legislação, mudou a concepção da sociedade da importância de manter a Amazônia em pé. Então, nós chegamos nos anos 2000 com políticas de repressão ao desmatamento. Veja, eu vou dar um dado bem importante. Em 2004, ano do segundo ano do governo Lula, em 2004, o desmatamento da Amazônia explodiu. Em 2004, os números apontados pelo INPE para o desmatamento da Amazônia era cerca de 28 mil quilômetros quadrados. 28 mil quilômetros quadrados em 2004. O governo Lula tinha uma política pública de preservação. Ele deu condições ao Ministério do Meio Ambiente, na época dirigido pela ministra Marina, para que o IBAMA tivesse uma política fiscalizatória. O resultado dessa política fiscalizatória estão nos números
apontados pelo INPE. De 2004, 27.500 quilômetros quadrados, a 2014, houve uma redução para 4.500 quilômetros quadrados. Ou seja, houve uma redução ao longo de 10 anos de política pública de desmatamento de 27.500 quilômetros quadrados para 4.500 quilômetros quadrados. No atual governo, os índices voltaram a crescer. Nós saímos do patamar de 2014, 2015, onde o índice de desmatamento na Amazônia, medido pelo INPE, era de 4.500 quilômetros quadrados ao ano. Hoje nós já estamos beirando 12.000 quilômetros quadrados. Então, isso é fato. O que está por trás disso? O IBAMA, ele não fiscaliza mais. Por que o IBAMA não fiscaliza mais? Porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele não só reprime quem fiscaliza mais, como incentiva os desmatadores, incentiva os queimadores e incentiva aqueles que exploram a área de reserva indígena. Então, os fatos são esses. O Brasil chegou com uma política pública, uma redução ao nível mínimo de desmatamento de 4.500 quilômetros quadrados, e agora, por força desse relaxamento, está aumentando novamente, e cada ano nós temos visto os índices têm aumentado, de 30% a 40% a mais por ano. Em 2020, nós estamos já muito próximos de chegar a um índice de 12.000 quilômetros quadrados desmatados. Você está sem o som, Guilherme. Tá. Desculpa. E assim, quem são os ruralistas, as pessoas que, por exemplo, que estão atrás, por exemplo, do governo Bolsonaro e do governo Ricardo Salles, que dá base para o governo, tanto o governo, principalmente agora o governo Bolsonaro, implementar essas medidas contra o meio ambiente e esse descaso que está levando a essa barbárie toda? Quem são os ruralistas? Olha, os setores que estão por trás? Os que praticam os maiores ilícitos, principalmente na Amazônia, como o desmatamento irregular, o desmatamento criminoso e a ocupação de áreas indígenas, essas pessoas são conhecidas. Por quê? Quando o INPE vai lá nas imagens de satélite e identifica onde ocorreu o crime ambiental, o INPE ele não dá só o número, ele dá o local. Então, o IBAMA tem condições de ir no local e ver quem é o dono da gleba e poderia responsabilizar. Então, quem são essas pessoas? O IBAMA sabe. Né? Eu não sei porque não é função do INPE identificar as glebas. Essa é a função do IBAMA. A função do INPE é dizer: IBAMA, é aqui, nesse polígono apontado no mapa, que está ocorrendo desmatamento. Seu IBAMA vai lá e autue a pessoa. Então, o IBAMA tem condições de saber. Então, a pergunta que você faz, quem são, eu não sei te dizer. Mas eu sei que, quando a gente fala que o setor ruralista é o maior responsável pelo dano ao meio ambiente, em especial na Amazônia, nós não estamos generalizando. Até porque existem ruralistas e ruralistas. Eu vejo o seguinte, vou dar um exemplo bem claro. Né? Uma das grandes motivações dos ruralistas fazerem desmatamento irregular na Amazônia é derrubar a mata para plantar pasto. Para quê? Para gado. Né?
Acontece que esses ruralistas que fazem este crime ambiental, eles não têm mercado certificado. Por exemplo, a maior parte do gado produzido na Amazônia, ele é para exportação, ele não vem para nós, para exportação. Os países que compram a carne nossa vindo da Amazônia, eles são muito ciosos na origem desse gado. E eles rastreiam. Não é o INPE que rastreia, não é o IBAMA que rastreia, não é o Brasil. Os compradores dessa carne, eles querem saber se essa carne é advinda de desmatamento irregular ou legal. Então, existem ruralistas que são muito ciosos dessa vontade. E não é porque eles são bonzinhos, não. É porque é uma questão de negócio. Eles sabem que, se eles desmatarem, plantarem pasto, criarem gado lá, na ponta final, quando essa carne chegar na Ásia, quando essa carne chegar na Europa, quando chegar na América do Norte, o comprador vai saber que essa carne é irregular e não vai comprar dele. Mas existem setores que não se preocupam com isso. Eles têm outros mercados. Eu não vou querer fazer relações, mas eu vou fazer um paralelo. Como para todos os produtos existe o mercado oficial e o mercado paralelo, ou mercado negro, provavelmente esses ruralistas que desmatam irregularmente e criam seu gado e vendem, mesmo sabendo que nos principais mercados eles serão proibidos, eles têm uma forma de chegar em outros mercados. Então, eu diria que são esses os ruralistas, e sem dizer o nome, que estão por trás do desmatamento e do gado criado na Amazônia com desmatamento irregular. Você comentou um negócio bastante interessante, que é na questão de certos países não comprar carne, no caso a carne irregular, né? Pode-se dizer, então, que tem muitos setores, por exemplo, como a União Europeia, como, por exemplo, ou até mesmo setores da classe dominante brasileira, que batem no botão da questão do meio ambiente. Então, posso dizer que além de ser uma questão importante, tem um conflito de interesses por trás disso? Tem, porque, veja, você apontou bem, não é essa questão. Não. A União Europeia, no momento, ela está analisando a possibilidade de fazer um acordo de cooperação comercial com o Brasil. Né? Só que a União Europeia, eles têm uma consciência ambiental, e a maior parte dos países, tem países que não muito se importam, mas eles agem como um bloco comercial. Quando nós falamos da União Europeia, nós sabemos que a União Europeia só vai fechar esse acordo comercial com o Brasil se o Brasil tiver comprometimento, tiver metas, e essas metas sejam verificáveis. Porque uma coisa você deve se lembrar que o ano passado, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Bolsonaro foi, através do Itamaraty, teve uma conferência com os países da cúpula da União Europeia para acertar esse acordo comercial. O Bolsonaro foi lá e falou. O que ele falou? O discurso tradicional que ele tem falado, ele falou na União Europeia, falou ultimamente na ONU, dizendo assim: o Brasil é um país que se preocupa com o meio ambiente. O meu governo tem compromissos de defender o meio ambiente. O meu governo vai fiscalizar. Isso é discurso. Veja, para os seguidores do Bolsonaro, esse discurso basta. Bolsonaro falou, está falado. Outra coisa é
a União Europeia, que vai comprar os nossos produtos. A União Europeia, assim como a Rússia, assim como a China, né? Assim como o Japão, quando eles vão comprar os nossos produtos, principalmente os produtos de origem animal ou a soja, que eles são os grandes compradores, eles não se fiam no discurso do Bolsonaro. Eles vão atrás e verificar se realmente o Brasil tem uma política que condiz com o discurso do Bolsonaro. Vão verificar e vão rastrear a origem dessa soja, vão rastrear a origem dessa proteína animal. Então, uma coisa é o discurso, e esse discurso serve muito bem para o mercado interno, para o eleitor do Bolsonaro, mas não serve para o exterior. Tanto que, volto a falar, Rússia, China e União Europeia estão cada vez mais desconfiados e estão cada vez mais rastreando e verificando se os produtos que eles estão comprando de nós têm realmente o selo de proteção ao meio ambiente. E o risco é, se o governo não tomar nenhuma atitude, ele vai jogar contra os próprios apoiadores, que são os ruralistas, que serão os maiores prejudicados. Por quê? Na medida que grande parte, ou maior parte da nossa produção agrícola e agropecuária é para fins de exportação, se os países que eu citei não comprarem mais por problemas ambientais, vai criar um problema imenso, né? Então, a questão é essa. Uma coisa é o discurso do governo, outra coisa é a prática. Sim, e já que você falou do discurso do governo, existe um certo, digamos assim, já que essa palavra tá na moda por conta da pandemia, existe um certo negacionismo também da parte do Bolsonaro com a questão do meio ambiente, com todas as declarações que ele deu na ONU, com ou as declarações depois que os ministros fizeram, a questão do boi bombeiro. Existe um certo negacionismo por parte do governo para a questão ambiental? O governo, não só na questão ambiental, esse governo é um negacionista da ciência, né? Porque todas as questões que nós estamos aqui discutindo tem por trás um debate muito simples. O que é que a ciência faz e o que eu acredito, né? Uma coisa é o que eu acredito. Crenças são valores individuais ou por uma coletividade baseado nos sentimentos próprios, na percepção própria. Isso é crença. As pessoas têm crenças em relação a religiões, têm crenças em relação a políticas de gênero, têm crenças em relação a como deve ser feita a educação, né? E tem crenças com relação ao meio ambiente. Isso é uma coisa. Por outro lado, tem a ciência. A ciência não tem crenças. A ciência tem método, que é o método científico. O método científico ele foi aperfeiçoado ao longo da história e nós chegamos no século XIX e XX, nós estamos no auge dos procedimentos de verificação, né? Quando a ciência diz algo, ela está fazendo um estudo que é um estudo verificável. Ele diz aqui, ó, isso aqui foi observado por tais e tais fatos. Se você quiser verificar se isso é verdade, é assim que se faz o experimento. Você pode reproduzir o experimento. Então vamos à pergunta. Quando o governo ele se revela, e mais que isso, ele se orgulha de ser obscurantista, de ser negacionista em relação, por exemplo,
ao meio ambiente, ao aquecimento global, às mudanças climáticas, ao monitoramento via satélite, às queimadas, ao desmatamento, ele está dizendo o seguinte: eu não acredito na ciência. É isso que o governo está dizendo. Porque nós já tivemos, quer ver o seguinte, nós tivemos um vice-presidente. Não, vamos mais longe, vamos mais longe. No dia, deixa eu lembrar minha cabecinha aqui, dia 7 de dezembro de 2018, vésperas do governo Bolsonaro tomar posse. O governo Bolsonaro tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019. No dia 7 de dezembro de 2018, é um dia importante. Foi o dia que o Bolsonaro convidou Ricardo Salles para ser ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles, em São Paulo, deu uma entrevista coletiva. Nessa entrevista coletiva, ele falou assim: essa questão do desmatamento, que se fala tanto aí, eu tenho minhas dúvidas a respeito do monitoramento feito pelo INPE. Eu acho que, quando eu for ministro, eu vou mudar essa questão do INPE, porque eu não acredito no monitoramento feito pelo INPE. Aí eu pergunto para você, Guilherme, naquele instante, Ricardo Salles alguma vez já tinha ido ao INPE? Nunca. Ricardo Salles alguma vez conversou com os cientistas do INPE sobre os sistemas computacionais baseados em análise de imagens satélites sobre o monitoramento? Ricardo Salles conversou com o cientista? Não. Ricardo Salles é um cientista que contribuiu com o estudo sobre o assunto? Não. E, no entanto, ele diz que duvida dos sistemas computacionais do INPE. O que é isso? É ciência? Não. É crença. É pior que crença, é negacionismo da ciência. 17 de julho de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Bolsonaro, em Brasília, ao dar uma entrevista coletiva aos jornalistas estrangeiros, quando perguntado: presidente, os números de desmatamento apontados pelo INPE, que é o órgão... Olha, isso aqui é um parênteses que eu falo. O INPE é o órgão do governo brasileiro. O INPE não faz pesquisa porque ele gosta, não. Porque ele tem a missão do governo brasileiro de monitorar os biomas. Então, volto lá em julho de 2019. Os jornalistas perguntaram ao presidente Bolsonaro, os números apontados pelo INPE mostram que está ocorrendo um incremento no desmatamento da Amazônia. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Bolsonaro diz: olha, essa questão do monitoramento da Amazônia feito pelo INPE, eu duvido. Eu duvido da competência do INPE. Eu acho que esses dados são falsos. Olha, o presidente do país, que eu saiba, não é cientista, nunca leu um artigo, nunca se inteirou, diz que um órgão do seu próprio governo, o INPE, com quase 60 anos de tradição científica, os dados são falsos. E ele foi mais. Bolsonaro adiantou ainda. Eu acho até que o presidente do INPE está a serviço de ONGs. Até numa demonstração de ignorância, ele falou presidente do INPE. O INPE não tem presidente, tem a diretora. Então, naquele momento, o Bolsonaro ele manifestou uma ignorância baseada numa crença que não tem evidência nenhuma. Ele diz que os dados do INPE são falsos e até criminaliza o diretor do INPE, na época, Ricardo Galvão, dizendo que achava, né? Ele nunca disse que é, porque ele sabe que pode ser processado. Eu acho até que o Ricardo Galvão está a serviço de ONGs. Ora, estar a serviço de ONG não é crime. Qualquer um pode estar a serviço de ONG. Mas não um servidor público.
mas não o diretor do INPE, cuja missão institucional delegada pelo governo brasileiro é monitorar a Amazônia. Se o Bolsonaro diz que o Ricardo Galvão está a serviço de ONG, ele está dizendo que Ricardo Galvão é um criminoso. Tá? Então, mais uma demonstração de ignorância, de obscurantismo, de negacionismo em relação à ciência. Então é uma espécie de um marcatismo, né? Uma perseguição de caças às bruxas, né? De tudo que vá oposto aos interesses do governo, pode dizer assim, né? Veja, tem uma coisa interessante que você fala assim, governo. O que é governo? Tem duas coisas que a gente deveria separar, né? Uma é Estado, que é permanente, né? O Estado brasileiro, e outro é o governo de ocasião, aquele que a cada 4 anos nós elegemos. O que é que o INPE é? O INPE é um órgão do Estado brasileiro. Né? Ele está a serviço do Estado permanentemente, independente do governo de ocasião. Tá? O INPE, o compromisso do INPE, na sua missão institucional, que está lá dentro da missão institucional definida pelo próprio Estado brasileiro, é o seguinte: o INPE é um órgão que tem a missão institucional de desenvolver pesquisas, equipamento na área espacial, monitorar biomas e uma série de outras coisas que estão lá na missão institucional do INPE, delegada pelo Estado brasileiro. Agora, quando um governo de ocasião, como o atual, tem um discurso interno, e quem é que esse discurso interno? Né? Eu acho que todos nós, quando lemos, quando vejo uma notícia do INPE na imprensa, principalmente nos portais, né, do UOL, ou no Vale, ou no Estadão, eu gosto de ir lá ver os comentários. Você já teve essa curiosidade, Guilherme? Olhar os comentários que se tem? É uma coisa assim espantosa, porque você abre lá e tem 4 ou 5 comentários de pessoas assim, pô, o INPE é importante, é ciência, tudo mais. Aí tem dezenas, às vezes centenas de comentários, dizendo assim, o que é que esse INPE quer? Derrubar o governo? O INPE quer derrubar o governo. O INPE quer derrubar o governo por fazer o que ele deve fazer. E o que está acontecendo com o INPE, esse ataque do governo e de seus seguidores, acontece, sabe com quem também? Com o IBAMA. No IBAMA, nós temos mais perseguição aos servidores do que no INPE. O IBGE é a mesma coisa. Quais os pecados do INPE, do IBGE, do IBAMA, da Fiocruz, do IPEA? Sabe quais são os grandes pecados? Mostrar a realidade, baseado em ciência. Quando o governo nega a realidade, baseado em crença, ele vai perseguir aqueles que estão alinhados com conhecimento. Aí, INPE é perseguido, IBGE é perseguido, Fiocruz é perseguida, IPEA é perseguido, IBAMA é perseguido. Por quê? Porque o governo de ocasião, o atual, não entende que essas instituições são instituições de Estado, são instituições permanentes de servidores públicos que têm a missão de serviço público, que é servir ao Estado, à nação, e não produzir fatos ou produzir dados ou fake news que interessem ao governo de ocasião. Certo. Você já falou um pouco, eu acho que seria interessante a gente aprofundar nessa questão. Quais são as consequências econômicas, sociais e ambientais também nesse meio? A gente pode colocar políticas também, que o Brasil pode sofrer com as queimadas que estão acontecendo constantemente?
De imediato, você até citou no início dessa nossa conversa aqui, um fenômeno que aconteceu em São Paulo, né? São Paulo ficou uma tarde como um dia, uma noite, devido ao, ao acúmulo de materiais vindo das queimadas do Pantanal. Ou seja, e aqui em São José dos Campos, né? Eu moro aqui ao lado do banhado. Há cerca de 15, 20 dias atrás, não sei se você lembra, houve no nosso banhado aqui uma densa precipitação de materiais poluentes advindos das queimadas do Pantanal. Isso foi detectado pelo sistema de monitoramento do INPE. Ou seja, nós aqui, a cerca de 200, mais de 1.000 quilômetros do Pantanal, estamos sofrendo consequências no ar que respiramos das queimadas no Pantanal. Mas não é só isso, né? As queimadas no Pantanal, o desmatamento, eles têm consequências para o meio ambiente de todo o país e tem consequências também, principalmente do desmatamento, na questão do regime de chuvas, porque o nosso regime de chuvas do Brasil inteiro, o regime de chuvas que irriga a agricultura no Rio Grande do Sul, ele tem um regime que é circular através da evapotranspiração da Amazônia. Quando você começa a desmatar muito a Amazônia, esse regime de chuvas se desequilibra, as regiões que poderiam estar sendo irrigadas pela chuva começam a sofrer secas, as mudanças climáticas são visíveis no sentido de o aquecimento global está aí, temos cada vez dias mais quentes, né? Antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo, há 10, 15 anos atrás, era rara a noite em que você tinha que usar ar-condicionado. Aliás, há 10 anos atrás, ninguém tinha ar-condicionado. As pessoas dormiam à noite. Hoje, a quantidade de noites quentes que nós temos, não é dia quente, não, dia está aumentando exponencialmente. A quantidade de noites quentes está cada vez maior. Isso é reflexo de todos esses desequilíbrios. Então, sob o ponto de vista ambiental, as queimadas e o desmatamento, elas impactam fortemente na questão ambiental das regiões do país, do regime de fluxo de chuvas e do clima do planeta. Por quê? Nós sabemos que o clima do planeta é um ecossistema que está interligado. Então, quando há um regime diferente de chuvas ou de mudanças climáticas lá no Pacífico, o El Niño vem para o Brasil e dão as enchentes em Santa Catarina, dão as secas no Nordeste, né? Então, tudo isso nós sabemos que tem impactos muito fortes devido a essa alteração nas condições climáticas, além das questões econômicas, né? Por quê? As mudanças climáticas elas vão tornando cada vez mais difícil o cultivo em regiões temperadas. Então, por exemplo, tem um estudo que mostra que o café, o grande produtor brasileiro de café sempre foi Minas Gerais e São Paulo. Por quê? São Paulo e Minas Gerais têm estações bem definidas de frio e calor que permite a maturação e a colheita do café nas épocas apropriadas. Com o aquecimento global, os produtores de café, eles estão tendo que produzir cada vez mais ao sul. Regiões típicas de Minas Gerais e de São Paulo, de produtores de café, hoje não produzem com aquela produtividade que tinha. Então, na medida que o aquecimento global vai tornando essas regiões cada vez mais quentes, a agricultura também vai ter danos, vai sofrer muitos danos.
Certo. Então, vamos prosseguir a discussão. Vamos entrar um pouco mais na questão do INPE propriamente dito. Você já falou também, mas eu acho que seria interessante a gente se aprofundar, né? Hoje, pode-se dizer que está acontecendo o INPE está sendo desmantelado? E quais são os objetivos do governo em enfraquecer o INPE? Seria importante colocar para quem estiver assistindo a gente. Também opinião, né? Você perguntou a minha opinião. Eu posso dar a minha opinião, mas eu prefiro me ater aos fatos. E aí, quem ouvir dos fatos, faça na sua ilação. Né? Não, exato. Quais são os fatos? A pergunta podia ser melhor elaborada. Os fatos. Então, eu vejo assim, ó, quer ver uma coisa? Primeiro, vamos nessa questão do INPE, nós vamos analisar primeiro essas duas falas que eu já falei para você, né? A do Ricardo Salles e a do Bolsonaro. Ambos apontaram o INPE como seus inimigos. Quando um presidente de um país e o seu ministro apontam uma instituição do Estado e apontam criminosamente, o que é que eles estão dizendo? Que eles não estão contentes com o trabalho do INPE. A pergunta que se deve fazer é o seguinte: eles não estão contentes com os acertos ou com os erros do INPE? Porque se o presidente do país e o ministro do Meio Ambiente estivessem descontentes com os erros cometidos pelo INPE, seria natural deles chamarem atenção. Seria natural de pedir que o INPE melhorasse os seus métodos, melhorasse as suas pesquisas. No entanto, o INPE tem 59 anos. E ao longo de 59 anos, ele só tem colecionado sucessos. Na comunidade científica nacional e internacional, o INPE é um exemplo de como as instituições científicas de ciência, tecnologia e desenvolvimento devem trabalhar. Né? No entanto, como eu falei, esses dois atacaram o INPE dizendo que duvidavam da sua qualidade. Agora, aconteceu mais recentemente, há um mês atrás, o vice-presidente do Brasil, General Mourão, que também não é um cientista, né? Ele é um general apenas, ele disse o seguinte: vou botar aqui, não sei se eu vou reproduzir as palavras dele, coloco aspas, mas eu não sei se eu vou reproduzir adequadamente. O Mourão diz o seguinte: eu duvido muito que o INPE esteja acertando esses dados sobre queimadas. Eu acho que o satélite do INPE confunde foco de queimada com pedra quente. Ele falou isso, gente. O INPE tem um sistema de monitoramento de queimadas conduzido por um dos maiores cientistas do mundo, Dr. Alberto Setzer, 40 anos de experiência em análise de sensores e vários satélites para monitorar queimadas, e vem um general que não entende nada do assunto, diz que o INPE confunde foco de queimada com pedras quentes. Na mesma época, o mesmo general Mourão, ele diz o seguinte: eu acho que dentro do INPE tem um opositor do governo para divulgar dados negativos sobre queimadas. Né? Olha que afirmação grave. O vice-presidente do país, a segunda pessoa mais importante na hierarquia, diz que um instituto como o INPE, a serviço do Estado, tem dentro dos seus quadros um servidor que divulga dados negativos sobre queimadas.
Guilherme, sabe quem é esse servidor que ele apontou? Você não sabe. Mas não tem nenhum servidor. Sabe quem é que divulga os dados negativos por queimadas? É o sistema de transparência. Todo órgão público, por lei, a lei do acesso à informação, é obrigado a divulgar os dados das suas pesquisas. Isso mostra que o vice-presidente não sabe como funciona o governo do qual ele é vice-presidente. O INPE é obrigado, por lei, a divulgar os dados sobre queimadas e a divulgar os dados sobre desmatamento. Agora, se o INPE divulga os dados negativos, não é porque o INPE quer, o INPE é obrigado. Se os dados são negativos, não é porque o INPE quer, é porque os dados são negativos. Tá? Mais adiante. Em seguida, ele diz o seguinte: desculpe, eu não sabia que os dados de queimada são públicos. O vice-presidente não sabia que todas as instituições públicas são obrigadas a divulgar os dados. Mais adiante, o general Mourão disse que vamos usar 146 milhões de reais para o Ministério da Defesa comprar um satélite para fazer o que o INPE faz, porque os dados do INPE não são confiáveis. Olha, mais uma afirmação que é estranha. Por quê? Como eu falei, o INPE tem 59 anos, completou no dia 3 de agosto passado. O sistema de monitoramento da Amazônia, do INPE, ele começou em 1988, ou seja, nós temos quase 40 anos de experiência. E é um sistema baseado não numa pessoa, não num grupo. É um grupo extremamente competente, formado, sabe por quantas pessoas? Ao longo desses quase 40 anos, por lá já passaram mais de 200 pessoas. São professores, cientistas, mestrandos, doutorandos, mais de uma centena de teses e dissertações de mestrados, mostrando como se faz a interpretação de imagens, usando dados de 7 ou 8 satélites. 2 dos satélites são do próprio INPE. Então, 40 anos de experiência, mostrando, publicando artigos nas principais revistas científicas do INPE, colocando à disposição a metodologia que pode ser verificada por qualquer um. Aí vem o general Mourão e diz que vai comprar um satélite de 146 milhões para fazer o que o INPE faz. Mais uma ignorância. Por quê? Quem entende do assunto sabe que um satélite de 146 milhões não serve para nada. E mesmo que servisse para alguma coisa, esse satélite teria que ter por trás dele uma equipe formada de interpretadores, porque não adianta olhar só uma imagem. Você tem que ter algoritmos, você tem que ter as computacionais, supercomputadores, para analisar uma área como a Amazônia, que é imensa. Então, o general Mourão não sabe do que está falando. Um satélite de 146 milhões não serve para nada, e se servisse, precisaria de uma equipe tão grande como todos que o INPE formou até hoje, mais de 200 pessoas. Por último, recentemente, a Polícia Federal, que tem uma missão do governo, né, de reprimir os crimes, onde quer que seja, foi designada a Polícia Federal para monitorar crimes na Amazônia. O que a polícia deveria fazer? Procurar o INPE e falar assim: nós estamos interessados, principalmente, em capturar pessoas que estejam fazendo crimes ambientais, principalmente aqueles relacionados
a mineração em áreas indígenas. Peça para o INPE vai lá, acha as áreas, passa para a Polícia Federal e está resolvido. Não, a Polícia Federal fez um contrato com uma empresa norte-americana chamada Planet, que tem satélites de alta resolução, a um custo de 49 milhões por ano para fornecer imagens para a Polícia Federal. Tudo bem, ótimo. A Polícia Federal, o que é que ela vai fazer com essas imagens? Ela tem interpretadores? Não. Ela vai pedir para o INPE fazer essa interpretação? Não sei. Eu sei que a Polícia Federal vai comprar imagens por 49 milhões por ano para fazer o que o INPE faz todo o monitoramento ambiental, que custa por ano 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Então, sendo que o INPE poderia fornecer isso de graça. Né? Aí, o Tribunal de Contas bloqueou essa compra da Polícia Federal. A Polícia Federal, em vez de reclamar do Tribunal de Contas, que bloqueou a compra, a Polícia Federal lançou uma nota dizendo o seguinte: o INPE, vou ler aqui para você, ó, técnico do INPE usam de desonestidade intelectual para desinformar a imprensa e conseguir impedir que novos sistemas sejam contratados. A Polícia Federal falou isso do INPE. Ou seja, a Polícia Federal tinha que reclamar do Tribunal de Contas que impediu. A Polícia Federal ataca o INPE. Juntando tudo isso, eu respondo a sua pergunta. O INPE está sendo atacado? Está. Presidente, ministros, vice-presidente, Polícia Federal, General Heleno disse ontem, né, que a ABIN vai monitorar os maus brasileiros que fornecem informações que para falar mal do Brasil internamente e externamente. Então, mais um membro do governo atacando o INPE. Então, juntando tudo isso, eu digo, o INPE está sendo atacado? Está. Qual o objetivo? O objetivo é calar o INPE. Por quê? O INPE produz informação de qualidade e que, se não agrada o governo, a culpa não é do INPE. A culpa é do governo que não tem uma política ambiental adequada. Certo. E qual que é a importância? É importante a gente conversar isso com quem estiver assistindo a gente, né? Principalmente aqueles que não são muito inteirados ainda no assunto. Qual que é a importância do INPE para a sociedade brasileira? E teve outra coisa que eu queria que você falasse, que eu achei interessante, a questão dos prêmios do INPE, do reconhecimento do INPE, tanto no âmbito nacional e tanto no âmbito internacional. Seria importante conversar sobre isso. Não. Veja o seguinte, o INPE foi criado lá em 1961 como um instituto de pesquisas voltado para as atividades espaciais. Em 1961, claramente, as questões ligadas à pesquisa espacial eram muito mais restritas que hoje. Né? O INPE foi criado como uma resposta do governo brasileiro à corrida espacial. Em 1961, a corrida espacial ela estava restrita aos Estados Unidos e à União Soviética. A União Soviética havia saído na frente, lançado um satélite, o Sputnik, os Estados Unidos saiu correndo atrás, e o Brasil, no governo Jânio Quadros, quis entrar também nessa corrida espacial. Obviamente que era, digamos assim, como que se criança... Era um jogo de adulto que uma criança queria participar. Mas, no entanto, essa tentativa do governo Jânio Quadros de criar uma agência espacial no Brasil, nos moldes da NASA, resultou no INPE. O INPE é o que mais se aproxima da NASA no Brasil. O que a NASA faz nos Estados Unidos, o INPE faz no Brasil. Obviamente que é uma
uma proporção imensa. A NASA tem mais de 20 mil funcionários, né? A NASA tem diversos laboratórios e substituições. A NASA tem recursos imensos, tanto públicos como privados, né? Mas o Brasil foi essa tentativa. Então, lá em 1961, o que é que nós começamos lá? E eu falo nós, na época eu não estava lá, mas eu me orgulho dessa história. Nós começamos com duas áreas básicas: a área de pesquisa em astrofísica e a área de meteorologia. Tá? Ora, a astrofísica, de lá para cá, ela se tornou de umas áreas mais importantes do Brasil no mundo, por conta das publicações através dos pesquisadores do INPE. A questão dos buracos negros, a questão de todas as questões que estão mal resolvidas, a questão do crime espacial, a questão das explosões solares, tudo isso é monitorado por essa área de pesquisa astrofísica. É importante para o Brasil, mas é importante para o mundo. Ao longo dos anos, as atividades ligadas ao setor espacial começaram a se ampliar. Por exemplo, a possibilidade de monitoramento ambiental. Na década de 80, o INPE foi um dos primeiros países do mundo a usar tecnologias computacionais para observar imagem do satélite para monitoramento ambiental. Tanto que é dessa época os sistemas PRODES e DETER do INPE. Né? Também a pesquisa em meteorologia avançou. Na década de 90, no INPE foi construído o CPTEC. O CPTEC, para as pessoas que não conhecem o INPE, é a face mais visível do INPE. Todo dia, quando quem vê o Jornal Nacional, vê a previsão do tempo colocada lá no Jornal Nacional. Quem faz isso é o INPE. Se vocês analisarem, lá embaixo vai estar INPE CPTEC. A previsão de tempo é uma das atividades mais importantes do país. Não só porque eu preciso saber se vai chover ou dá sol para eu ir para a praia ou para passear, mas tem questões ligadas ao comércio, ao turismo, tem questões ligadas às safras, porque tem a questão da temperatura, que é algo do dia a dia, mas tem a questão dos climas, que são previsões para 3, 4 meses, que envolve previsões ligadas à safra, quando plantar, quando colher e assim por diante. Então, a meteorologia e o CPTEC é outra área importantíssima para o INPE. Mais recentemente, nós temos uma área que é o Centro de Sistemas Terrestres, que estuda os impactos das mudanças climáticas e do aquecimento global. Nós temos um grupo muito bom de pesquisadores qualificados e cientistas que estudam os impactos, as mudanças climáticas, as formas que as cidades e os países deverão ter para se contrapor e se preparar. Por exemplo, uma das faces mais danosas do aquecimento global é a elevação do nível do mar. Cidades como Florianópolis, Santos e Recife já estão sofrendo impactos muito grandes da sua área costeira. Tem áreas lá, por exemplo, Recife, por exemplo, é uma cidade que tem muito turismo com hotéis que eles chamam de pé na areia. Grande parte desses hotéis vão ter que se mudar, porque as águas estão invadindo as suas coisas. Isso faz parte, então, é um reflexo do aquecimento global. Então, tudo isso mostra que o INPE produz pesquisas e produtos, além de ter desenvolvido uma tecnologia espacial que nos permitiu, até hoje, de 1990 a 2019, nós lançarmos 7 satélites. Nós projetamos, especificamos, construímos, integramos e monitoramos o lançamento. Satélites. Só não lançamos, porque o INPE tem a prerrogativa do governo de construir satélites. O lançamento de satélites, a prerrogativa é das Forças Armadas, tá? Não é a função do INPE. Até hoje, o Brasil não tem um lançamento.
O Brasil lançou 7 satélites até hoje, sempre com lançadores no exterior. Então, também é uma área que desenvolveu. Por conta dessa excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, nós tivemos, nos quadros dos nossos cientistas e pesquisadores, dos nossos tecnologistas, dos nossos técnicos, muitos prêmios importantes. Por exemplo, o Dr. Carlos Nobre. O Dr. Carlos Nobre, ele foi um dos criadores do CPTEC, trabalhou muito com pesquisa sobre aquecimento global, foi do painel intergovernamental das mudanças climáticas, recebeu o prêmio Volvo em 2014, que é um prêmio de reconhecimento às atividades científicas na área de mudanças climáticas, equivalente em qualidade ao Nobel. É o prêmio Volvo recebido pelo Dr. Carlos Nobre. Em 2015, o Dr. Carlos Nobre também estava na equipe, em 2009, o Dr. Carlos Nobre também estava na equipe que produziu o grande documentário e os estudos sobre aquecimento global que levaram o prêmio Nobel sobre as mudanças climáticas. O doutor Divino Moura, também um grande cientista meteorologista do Brasil, acumulado por vários prêmios pelo Brasil e o mundo afora. Doutor Ricardo Galvão, diretor do INPE, foi considerado um dos 10 maiores cientistas de 2019. Doutora Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, o painel de mudanças climáticas intergovernamental para mudanças climáticas. E assim por diante. O INPE é capa de revista Nature, Science, sobre as suas pesquisas. E, por último, a questão dos buracos negros, a pesquisa que revelou o Prêmio Nobel de 2017, tinha grande parte dos pesquisadores da astrofísica do INPE também participaram desses estudos. Certo. E existe alguma perspectiva de luta em defesa do INPE? De organização, mobilização? Por conta desses ataques injustificados do governo, houve uma mobilização da imprensa brasileira, né? Os grandes órgãos de imprensa deram cobertura, a televisão deu cobertura, uma quantidade imensa de blogs fizeram uma cobertura importante. E isso chamou a atenção para a sociedade sobre a importância do INPE, porque eu acredito que esses ataques injustificados do governo Bolsonaro, de certa maneira, foram positivos no sentido de chamar a atenção da sociedade para a importância do INPE. Eu acredito o seguinte, e é uma crença, né? Não é baseado em fatos, em 2019, julho de 2019, quando o diretor foi exonerado e o Bolsonaro atacou o INPE, grande parte, a maioria da população brasileira nem sabia que existia o INPE. Ou se sabia, estava restrito a todo dia que via o Jornal Nacional aparecia lá INPE, mas não associava com a importância dessa instituição. De lá para cá, nós fomos tanto atacados e tivemos que responder, e a imprensa deu cobertura, que a sociedade começou a ver o INPE com os outros olhos. A sociedade começou a ver que o INPE não é apenas um grupo de cientistas, engenheiros, técnicos e administradores que estão lá de mamata no serviço público. São pessoas comprometidas com o serviço público, produzem ciência de qualidade e, principalmente, fornecem à sociedade produtos importantes para a própria sociedade. Isso foi importante. Agora, recentemente, depois de 13 meses sem um diretor adequado, né? Tinha um interventor lá, o novo diretor do INPE foi nomeado, esperamos que esse novo diretor faça o papel que o outro anterior, o interventor, não fez, que é o de defender o INPE dos ataques. Sim. Você falou da questão do interventor, conta mais sobre isso.
E quando o presidente Bolsonaro atacou o INPE, o seu diretor, em julho de 2019, o então diretor, Ricardo Galvão, ele estava faltando 13 meses para encerrar seu mandato. Porque o diretor do INPE, ele não é um cargo... Ele é um cargo de confiança, mas a confiança ela tem que ser baseada em mérito. Por exemplo, se eu quiser ser diretor do INPE, não basta eu correr, e não basta o presidente Bolsonaro ou o ministro da Ciência e Tecnologia gostarem de mim e me indicarem. Não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira. O diretor do INPE é um cargo de confiança do ministro e do presidente, mas ele é escolhido através de uma lista tríplice fornecida ao ministro. Quem constrói essa lista tríplice? A lista tríplice é construída por um comitê de busca. O que é um comitê de busca? É um grupo de pessoas qualificadas, tá? E elas têm que ser, no mínimo, tão qualificadas quanto as pessoas que elas vão examinar. Esse comitê de busca, ele é instituído, ele tem um prazo para buscar candidatos, eles podem indicar candidatos, ou os candidatos podem se inscreverem, os candidatos apresentam um plano de trabalho, esse plano de trabalho é discutido publicamente com todo mundo, depois o comitê de busca faz uma entrevista com esses candidatos, desses 3 ações, o plano de trabalho, a entrevista coletiva e a entrevista privada, o comitê de busca escolhe os três candidatos que, na visão deles, é a mais adequada. Então, é assim e aí o ministro e o presidente nomeiam o diretor do INPE. Então, quando em julho de 2019 o Ricardo Galvão foi atacado e exonerado, o INPE ficou sem diretor. Pela legislação, deveria ter assumido o substituto eventual, mas o ministro resolveu colocar o interventor, um diretor pro tempore. Esse diretor ficou 13 meses. Foi um militar, um coronel da aeronáutica, ficou 13 meses na direção do INPE. Durante esse período, ele fez uma série de modificações no INPE, que eu, particularmente, e grande parte das pessoas não concordamos, mas ele tinha o aval do ministro, fez as mudanças. Depois de 13 meses, o comitê de busca indicou uma lista tríplice, da qual foi escolhido o Dr. Clésio Nardim para ser o novo diretor do INPE. Ele tomou posse há uma semana atrás, tem 4 anos de mandato. O que nós esperamos, o que eu espero e a comunidade espera, é que o Dr. Clésio, que é um servidor do INPE de carreira, é um cientista qualificado, tem uma história em defesa do INPE, que continue na defesa da nossa instituição e que não se curve às pressões do governo. Porque o doutor Ricardo Galvão não se curvou, perdeu o cargo, mas saiu honrado. Saiu tão honrado que foi considerado pela revista Nature como um dos 10 maiores cientistas do mundo. E é nisso que nós gostaríamos que o doutor Clésio se espelhasse, na imagem e na ação do doutor Ricardo Galvão. E na sua avaliação, quais são as consequências da política brasileira contra o meio ambiente para o mundo? Ainda assim, veja, porque o Brasil ele tem dimensões continentais, né? Tem uma floresta imensa cujo regime ela impacta o clima e o regime de chuva no mundo inteiro, né? Além de ter, sob o ponto de vista econômico, um fornecedor de insumos básicos para o resto do mundo, seja na agricultura e na agropecuária, né? Então, sob o ponto de vista do Brasil não ter uma política ambiental comprometida com a preservação, coloca em risco os nossos biomas. Colocando em risco os nossos biomas,
ele afeta a questão climática brasileira, mas continental e global, colocando em risco essas questões, há, ao longo dos anos, uma tendência do agravamento das mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas podem impactar o regime de chuva, a fertilidade das terras e a produtividade das nossas safras. E isso impacta a nossa balança econômica. Então, para o Brasil e para o mundo, é importante que o governo tenha uma política de preservação, porque, ao mesmo tempo que ele reduz os danos e minimiza os efeitos do aquecimento global, ele preserva o comércio e a produtividade de modo que o Brasil cresça também economicamente. Certo. E para finalizar a nossa discussão, nossa conversa, que está muito boa, qual é a saída para enfrentar esse caos que o Brasil está vivendo, tanto do meio ambiente, a gente tem uma pandemia que ceifou mais de 150 mil vidas, isso sem contar a questão da subnotificação e outras coisas também. Qual que é a saída para enfrentar esse caos, essa lama que o Brasil se enfiou? É uma pergunta difícil, né? Porque se eu tivesse respostas para essa pergunta, e respostas bem fundamentadas, eu poderia até me candidatar a presidente da próxima eleição, né? Mas assim como um observador, né? Um observador que eu sou um observador privilegiado aqui na janela, eu estou no grupo de risco e estou confinado há muito tempo, há 6 meses em casa. Então, a minha observação mostra que esse caos que nós chegamos, infelizmente, eu não sou otimista, né? Porque eu vejo a seguinte forma, né? Sob a minha ótica, veja, sob a minha ótica, esse governo ele vai contra tudo o que eu acredito, que é nas questões ambientais, nas questões econômicas, nas questões de como ele lidou com a pandemia, nas questões ligadas a discussões de gênero, as questões ligadas à educação, as questões ligadas às instituições públicas, às universidades. Esse governo ele vai contra tudo que eu penso. Tá? E, no entanto, veja, as pesquisas de opinião mostram que a cada dia mais pessoas apoiam esse governo. Contra o que me espanta, porque se eu tivesse no lugar do Bolsonaro e tivesse tomado essas medidas, eu estaria apreensivo, porque eu acharia que daria tudo contra. Pelo contrário. Então, a nossa saída, como eu vejo a saída, sob a minha ótica, está toda a política do Bolsonaro em relação a esses pontos que eu indiquei, teria que reverter. Teria que ter uma política comprometida com o meio ambiente. Na questão da saúde, nós teríamos que ter um governo que preservasse a vida, né, nessa questão, porque nós estamos com mais de 150 mil mortos e o governo não muda o discurso. O discurso dele ainda é de minimizar a pandemia. O discurso é de não acreditar na contaminação. O discurso é de não isolamento, de voltar todo mundo à atividade. E isso está acontecendo. Você viu o que aconteceu agora no feriado de 12 de outubro, né? De ponta a ponta do país, uma questão de responsabilidade, bares lotados, praias lotadas, e até Aparecida lotada, né? As pessoas foram lá pedir proteção para Nossa Senhora Aparecida e jogando fora a coisa mais importante, que era ficar em casa. Podia ter ficado em casa rezando para Nossa Senhora Aparecida. Acredita, fica em casa. Foram lá. Eu vejo o seguinte, os últimos números mostram que
estamos diante de uma nova onda crescendo. Santa Catarina está crescendo, a média móvel tem crescido, a média móvel das vítimas diárias, que tinha baixado para baixo de 400, subiu para cima de 500. Daqui a 1 a 2 semanas vamos ter reflexos do feriado de 12 de outubro. Enfim, tudo o que eu não acredito, o governo Bolsonaro pratica. E, no entanto, para quem votou nele, isso está ok. Tanto está ok que ele está com praticamente o mesmo número de aprovação dos que votaram nele. Então, eu não vejo com grandes esperanças o futuro. Se não houver uma mudança radical nas oposições até 2022, o discurso do Bolsonaro que o elegeu vai novamente elegê-lo, porque tudo que eu acredito, ele faz o contrário. E está dando certo para ele. Certo. Assim, olha, eu quero agradecer a participação. Foi um debate, foi uma conversa bastante esclarecedora. Quero agradecer também a todos que assistiram esse debate, especialmente ao Fábio Dateu, né? Rodrigo Tufão, Sérgio Vinhas, Leandro Nunes, Tainá Goulart e Cassiano Terra, né, que curtiram, comentaram o debate. E eu passo para as considerações finais para você. Eu que agradeço a participação no seu canal. Acho que mais importante que temos que fazer no momento é discutir, é debater, colocar ideias, né? Porque do confronto de ideias é que surgem as soluções do problema. E essas ideias têm que ser debatidas racionalmente, debatidas à luz de fatos, à luz de conceitos concretos, e não à luz daquilo que tem sido feito por grande parte dos seguidores do Bolsonaro, com crenças, com falsas notícias, enfim. Foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para quando você quiser para novas conversas sobre os temas. Muito obrigado. Lembrando que às 6 horas da tarde haverá uma outra live onde eu entrevistarei a candidata Jéssica Marques, a vereadora do PSOL. Às 8h30 vai acontecer uma outra entrevista, mas dessa vez com a Marina Sassi, que também é do PSOL, que está se candidatando à prefeitura. E no domingo, às 8h30 também, vai ter um outro debate com a Raquel de Paula, candidata à prefeitura de São José pelo PSTU. Então, faço chamada a todos a assistirem, a mandarem as perguntas e a participarem da discussão também. Muito obrigado, encerrando a conversa. Tchau. Tchau.